E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como que nós podemos utilizar o Python para criar filtros de ações para realizar operações de swing trade, né, com base em uma estratégia específica, certo? Então por que eu comecei a trabalhar nesse projeto? Eu perdia muito tempo nos finais de semana, principalmente nos dias de domingo, analisando as ações de uma por uma para verificar quais se encaixavam no padrão que eu estava procurando para realizar alguma operação de swing trade, né? Que nada mais era do que um padrãozinho de pivô. Então, olho sempre no gráfico diário ou no gráfico semanal, às vezes até no gráfico mensal, buscando armações de pivô, né? Como por exemplo nesse cenário aqui. Então, eu poderia traçar um Fibonacci aqui desse fundo até esse topo para traçar meus alvos, né? E eu busco encontrar esse tipo de padrão, certo? E aí as operações eu posso escolher entrar nesse rompimento ou entrar de uma maneira antecipada nesse rompimento aqui desse candle anterior que foi formado, certo? Então, como eu perdia muito tempo olhando ação por ação, então ia olhando cada uma das ações para verificar em quais a gente tinha essa formação. E isso demanda muito tempo, né? Mesmo sendo no final de semana, a gente tem muitas ações aí na B3. Mesmo que eu fizesse apenas em ações é, que fossem do índice Bovespa, são mais de 80 papéis. Então ainda demandava um certo tempo aí para ficar olhando de uma por uma, buscando um padrão de armação de um pivô no gráfico diário, no gráfico semanal ou no gráfico mensal, para realizar uma operação de swing trade. Pensando nisso, eu fiz um código, né, de exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu já tenho otimizado ele, mas vou mostrar aqui o que é que dá para eu mostrar para vocês. De um exemplo simples que vocês podem utilizar para filtrar ações, para realizar operações de swing trade, certo? Então, estou utilizando o Google Colab, certo? O que é que nós vamos fazer? Filtrar ações da B3 para realização de swing trade. Primeiro filtro, volume acima de 1 milhão. Por que eu coloquei esse filtro? Basicamente para que a gente tenha liquidez, né, que permita que a gente possa entrar e sair do papel a qualquer momento, né? Não vá entrar numa operação de swing trade ou ainda numa operação de day trade em um papel que não tenha liquidez, porque pode acontecer de você comprar e acabar não conseguindo sair naquele preço que você esperava, porque o papel não tem um volume financeiro ideal para isso, né? Segundo filtro que nós utilizamos aqui, as médias, certo? Médias móveis. Nesse caso, a gente vai usar a média de 20 e a média de 200 no gráfico diário, certo? Terceiro filtro, formação do candle. Então, eu vou buscar um padrão de candle específico, que é os candles eles têm que estar acima da média de 20 e também acima da média de 200 para compra, certo? Para venda, obviamente, o contrário, né? Abaixo da média de 20 e abaixo da média de 200. Nesse exemplo, eu vou mostrar para vocês para compra. Se quiser fazer para venda, é só inverter, né, os sinais aí. Então, eu quero que o candle, o penúltimo candle, seja negativo e o candle seguinte seja positivo, certo? Já já vocês vão ver isso em detalhes. E o quarto filtro que eu coloquei, que seria para filtrar papéis que tocaram a média móvel ou que tiveram uma mínima abaixo da média móvel de 20 e que fecharam acima dela com um candle positivo, certo? Então vamos ver isso na prática, né? Primeira coisa que nós vamos fazer, importar a biblioteca do Yahoo Finance. Então eu vou utilizar aí a biblioteca do Yahoo para obter os dados do mercado. Adianto logo que muitas vezes vem dados faltando, né? Vem aqueles campos que estão com not a number e isso acaba prejudicando em um papel ou outro. Então você pode filtrar papéis que tenham campos not a number e tirar do seu data frame aí para evitar que você tenha algum problema quando você for realizar a sua análise. Então eu importei o Yahoo Finance, importei o Pandas, são as duas bibliotecas que nós vamos utilizar nesse exemplo, certo? Depois eu criei uma lista de tickers de todas as ações que eu estou buscando. Não coloquei todas da B3, mas coloquei uma grande variedade. Vou deixar aqui nos comentários para vocês essa lista, para que vocês não tenham que colocar de uma por uma, porque dá trabalho.
Então, fiz uma lista aqui de tickets, né? Ao todo, foram 248 papéis que eu cadastrei. Em seguida, nós vamos importar os dados do Yahoo Finance, certo? Então, passo seguinte, criei uma listazinha aqui, uma string, né? Chamada tickers, com todos os mesmos papéis que estão lá em cima, na mesma ordem. Apenas tirei esse padrão aqui, né, que ele coloca, que tem que estar entre aspas duplas e separado por vírgula na lista. E na string lá é apenas uma aspa dupla e todos os caracteres dentro dela, separados apenas por espaço. É um dos padrões que é aceito pelo Yahoo Finance, né, para obter os dados aí das ações. Então, em seguida, obtive os dados diários, utilizando a biblioteca Yahoo Finance.download. Passei a minha lista de tickers aqui, a minha string, né? O período que eu coloquei foi de 1 ano. O intervalo que eu quero, intervalo diário, então eu quero obter os dados de cada dia. E agrupei por tickers, fiz um agrupamento por ação dos dados diários, certo? Então, o resultado aqui que a gente obtém para cada ação, ele vai trazer abertura, máxima, mínima, fechamento, fechamento ajustado e volume, certo? Então, isso é o que esse group by tickers aqui vai fazer para a gente. Ele vai agrupar todas essas informações, né, por ticker, por ação. Então, para cada ação dessas aqui, a gente obteve essas informações. Basicamente, o que nós vamos utilizar delas? Abertura, fechamento, a mínima e o volume, certo? Essas são as informações que nós vamos utilizar nesse exemplo. Então, obtive aqui todos os dados. Eu tinha colocado o in place true, só que quando eu coloco o in place true, ele acaba apagando muitas informações de outros papéis que eu não gostaria que apagasse. E como eu estou utilizando apenas os 2 últimos dias, né? Então, não é necessário eu fazer o in place true aqui para apagar os dados que tem um not a number. Quando a gente faz uma análise que precisa de um período maior, aí normalmente você tem que fazer esse tratamento dos dados not a number, porque acaba interferindo no resultado, certo? Então, em seguida, filtrei as ações que possuem um volume maior que 1 milhão, né? Aquele primeiro filtro lá que eu tinha falado que a gente ia fazer. Então, criei uma lista chamada lista volume. A princípio, essa lista está vazia. E coloquei um laço, né? Uma estrutura de repetição aqui, um for. O meu índice aqui, ele vai percorrer toda a minha lista de tickers, que é aquela lista lá de cima que eu tinha criado. Essa listazinha aqui, com todos os papéis. Então, a gente vai percorrer dentro da estrutura de repetição do for todos esses papéis. Se a estrutura condicional, se os dados diários do ticker de cada ação e, né, o volume de cada ação, ponto iloc-1. O iloc-1 vai pegar o último dado, que é essa última linha aqui, que nesse caso é o dado do dia 20/1/2023. Então, ele vai pegar o volume do último dia de cada ação, certo? Então, ação, volume, último dia, iloc-1. For maior que 1 milhão, certo? Se essa condição for verdadeira, eu vou adicionar esse papel, esse ticker aqui, dentro da minha lista volume, certo? E no final, imprimo essa lista. Então, após realizar essa operação, essa estrutura de repetição, a gente saiu lá daquela lista inicial que tinha 248 papéis e chegamos aqui a uma lista com 126 papéis. Então, nós já fizemos o primeiro filtro aí, certo? Então, eu já eliminei mais de 100 papéis, mais de 120 papéis, aí 122 no caso, né? Que eu perderia tempo analisando, mas que com esse filtro já eliminei esses papéis. Não vou realizar essa análise nesse dia, naqueles papéis que foram eliminados. Então, chegamos aqui a um número de 126. Próximo passo, verificar se o preço se encontra acima das médias para realizar a compra, né? Se for realizar a venda, como eu falei, é só inverter o sinal, verificar se o preço e as médias estão alinhadas para baixo,
certo? Nesse caso aqui, vamos ver se eles estão alinhados para cima. Então, criei uma nova lista, chamada lista média, certo? Aqui, se eu for realizar, como eu já tenho uma lista volume, em que eu já fiz uma primeira análise, que eu já fiz um primeiro filtro, ao invés de utilizar a lista tickets aqui novamente, que tem os 248, eu vou analisar a lista volume, certo? Então, criei uma média de 20, pegando os dados diários de cada papel, o dado do fechamento de cada papel, e aí criei uma média exponencial, 20 períodos, com um ajuste aí, né, criando a média. E depois criei uma média de 200 períodos, também do mesmo modo, trabalhando sempre com o fechamento. Depois de criar as duas médias, dentro da nossa estrutura de repetição aqui, o que é que a gente vai realizar? Vou verificar na estrutura condicional novamente, se o dado diário, se o fechamento de cada papel no último dia é maior do que a média de 20, também no último dia, e se a média de 20 está acima da média de 200, ou seja, se a média de 20 é maior do que a média de 200, certo? Se essa condição for verdadeira, eu vou adicionar o meu ativo, né, a minha ação, dentro da minha lista média, certo? Então, basicamente, o que a gente quer observar é isso aqui. Se o papel ele está acima da média de 20 e acima da média de 200, como é o caso, por exemplo, hoje da Petrobras, certo? Então, depois de fazer essa análise, esse novo filtro, a gente chegou aí... deixa eu colocar aqui o tamanho que ficou essa lista. Já tem aqui o data frame, não precisa. Então, depois de criar essa lista, eu coloquei os dados dentro do data frame apenas para ficar mais fácil de visualizar os dados. Nesse data frame, a gente já consegue ver aqui que a gente saiu lá de 126 para 47. Então, agora nós verificamos que os papéis que estão acima da média de 20 e acima da média de 200 são apenas 47 daqueles lá que a gente tinha no início, daqueles 248 papéis que a gente tinha no início. Então, já reduzi mais a minha lista de ativos que eu vou ter que analisar se vale a pena eu entrar numa operação de swing trade ou não, certo? Próximo passo é verificar a possibilidade de ter a armação de um pivô, né? Que é o que? É a gente encontrar um padrão semelhante a esse aqui, ó. Esse padrãozinho aqui. Então a gente tem um candle apontando para baixo, né? Pelo menos um candle apontando para baixo e um outro candle armando para cima. E a gente opera o rompimento, né? Desse pivôzinho, certo? E foi o caso de uma operação aí que deu em Petro esses dias. Então, como que a gente vai verificar essa possibilidade de armação do pivô? Criei uma nova lista de ativos aqui agora chamada lista pivô, certo? Essa lista, para percorrer ela, eu não vou mais utilizar a lista tickets nem a lista volume, agora eu vou utilizar a minha lista média, que é a minha lista mais atualizada, né, que tem 47 papéis. Então, se os dados diários de cada ativo dessa lista média, então eu vou percorrer os 47 papéis, se o fechamento na posição 2 for menor que a abertura na posição 2, então o que é que eu estou verificando? Deixa eu buscar bem aqui um papel. PRNR3. Então, o que é que eu estou buscando? Basicamente, eu quero que esse penúltimo candle seja negativo e que o candle seguinte seja positivo, certo? É isso que a gente está programando aqui, né? Então, eu quero que o segundo candle tenha um fechamento menor que a abertura, é essa primeira parte da condição, certo? Então, tá aqui, fechamento menor que a abertura. Em seguida, eu quero que
o candle seguinte, o último candle que a gente tem, tenha um fechamento maior que a abertura. Então, tá aqui, fechamento, ele abriu aqui embaixo, fechou aqui em cima, fechamento maior que a abertura. Então aqui a gente tem esse padrão que a gente está codificando. Penúltimo candle, fechamento menor do que a abertura. Último candle, fechamento maior que a abertura. Então é isso que a gente colocou aqui no nosso código. Se essa condição for verdadeira, vou adicionar esses ativos na minha lista pivô e vou imprimir ela em seguida, certo? Então, depois de realizar essa análise, a gente chegou daquela nossa lista de 248 ativos, que nos últimos 2 dias, na quinta e na sexta-feira, né, os ativos que nós tivemos a armação desse padrão foram apenas esses 4 aqui. AGX Y3 SA, então vamos verificar aqui AGX Y3. Então tá aqui essa formação, né? Essa formação que a gente codificou. Então temos aqui o nosso padrão, o candle fechou abaixo, né? Fechou para baixo, fechou negativo, e o candle seguinte fechou positivo. Num padrão como esse, o que é que você pode, como você pode realizar a sua operação? Primeira forma, né? Traçar o fibo do fundo até o topo e entrar nesse rompimento, buscando aqui o 100%. Então você entraria aí na faixa de R$ 9,97, R$ 10, para sair lá na faixa de R$ 10,67. Ou você pode antecipar a sua entrada, entrar aqui nessa faixa de 9,63, né, no rompimento desse candle, para sair também lá no 100%, só que você pode realizar parciais aqui pelo meio do caminho, certo? Do mesmo modo, se você entrar aqui nesse rompimento aqui de cima, você pode realizar uma parcial e deixar o restante da sua posição andar, né, para ver até onde é que ela pode ir, fazer um stop barra, por exemplo, e aí vai de acordo com a estratégia de cada um, certo? Então, qual foi o outro candle lá o outro ativo que nós tivemos? PRNR3, que é o ativo que a gente já tinha colocado aqui, né? Eu tinha feito a mesma análise aqui só para ilustrar para vocês como você pode traçar uma operação. Então, formou o padrão, certo? Posso entrar aqui no rompimento desse candle ou aqui no rompimento em cima do pivô, certo? Esse está bem mais bonito para realizar uma operação. Lembrando que isso é só um estudo, pessoal, não é nenhuma indicação de operação, certo? Estou apenas mostrando para vocês como vocês podem utilizar o Python para agilizar esse trabalho de análise dos ativos que vocês podem realizar uma operação de swing trade, certo? Próximo ativo, Vale 3. A Vale, se você aproximar, né, fez um candle aqui que foi um doji, então não foi um candle muito bonito. Tanto o candle negativo como positivo, então a Vale ela está numa consolidação aí. Eu não realizaria uma operação nesse cenário. E Semin 3, que foi o último aqui. Semin 3 também, mesmo cenário, né? Candle negativo, candle positivo, mas um candle bem fraco aí, em formato de doji e um padrão gráfico que é bem negativo. Então também não realizaria uma operação nesse cenário. Seria mais interessante ter entrado, por exemplo, aqui embaixo, né? Quando ele fez esse candle negativo, esse candlezinho positivo, entrada aqui no rompimento ou nesse rompimento para pegar esse movimento para cima. Mas aqui, como ele já está lá no topo, então não seria o ideal entrar nessa operação agora, certo? Outra análise que a gente pode fazer, que eu tinha colocado lá em cima para vocês, é verificar se o candle foi abaixo da média móvel, certo? Da média móvel de 20, e se ele fechou acima dela de maneira positiva. Então, o que é que a gente vai verificar? Eu criei aqui uma lista pullback, né? Chamei isso de pullback na média. E botei aqui dentro de uma estrutura de repetição, agora utilizando a minha lista média, certo? Que é aquela lista dos ativos que estão acima da média de 20 e acima da média de 200, certo? Então, isso já foi tratado lá em cima. Então, vou verificar se os meus dados diários, se cada ativo, se ele tem a mínima low, né, do último candle, né, do último dia, se a mínima está abaixo da média de 20. Então, basicamente isso aqui.
Deixa eu mostrar aqui o ativo que ele nos trouxe. Então tá aqui, ó, a mínima abaixo da média de 20, né? Tá aqui. E a máxima, o fechamento dele tenha acontecido acima da média de 20, né? Então esse papel também se encaixou nesse caso, ele fechou acima da média de 20. E ainda, né, continuando aqui, é só uma quebra de linha, se o fechamento foi maior que a abertura, certo? Então ele teve aqui um fechamento maior do que a abertura. Então eu vou verificar naquela lista média, que é uma lista que tinha, deixa eu ver aqui, tinha 47 papéis, quais deles se encaixam nesse papel, nesse cenário de ter tocado a média móvel, né, ido abaixo dela e fechado acima dela com um candle positivo. E nesse caso, o único papel que se encaixou nesse cenário dos 248 que a gente tinha lá no início foi apenas PRNR3SA, que é esse papelzinho aqui, certo? Então, basicamente isso, pessoal. Do mesmo modo, como vocês podem ver aqui, eu faço para dados semanais, eu faço para dados mensais, eu analiso outras características que podem ser verificadas na formação do candle, tudo isso de maneira automatizada com Python para ganhar tempo, né? Se tiverem gostado desse vídeo aí, deixa o like. Se tiver alguma sugestão de melhoria, algo que a gente possa também codificar aqui para trazer para vocês, deixa aí nos comentários que a gente vai trabalhar para tentar atender essas sugestões, beleza? Um abraço a todos e boas operações aí no mercado.